Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluias. Nesse momento especial, nós vamos ler agora uma passagem que está na Bíblia Sagrada, em 2 Lucas, capítulo 22. Abra sua Bíblia em 2 Lucas, capítulo 22, que o Senhor vai nos falar sobre a última Páscoa e a Santa Ceia. Vai estar falando o Senhor de uma festa milenar, uma festa importantíssima, que é a festa da Páscoa. E ela vinha se cumprindo desde 1445 aproximadamente, enquanto o Senhor tirou o seu povo do Egito, lá no livro de Êxodo, capítulo 12. E ali mostra a primeira Páscoa instituída por Deus, ordenada por Deus, de uma forma em que viria simbolizar exatamente o momento, o momento em que Jesus Cristo, seu Filho, Jesus Cristo, estaria no mundo para celebrar diante e depois do seu ministério de 3 anos na terra, e falando e pregando e anunciando toda a mensagem, vontade de Deus e conselhos de Deus para toda a humanidade e para todos que ali estavam ouvindo e queriam ouvir. E hoje também está fazendo da mesma forma, anunciando, ordenando que a sua palavra seja anunciada a todos que queiram ouvir e a todos que aqui estão agora nos ouvindo. E é um momento muito especial, porque ele estava nesse dia, naquela hora, já no cumprimento final do seu ministério, sabendo que estava chegando a hora de que ele iria ser crucificado na cruz, ele iria estar sendo condenado pela maioria daqueles, e a maioria daqueles que estavam condenando-o e dizendo crucifica-o, e levando-o para o tribunal, para que assim fosse julgado e condenado, e quiseram realmente condená-lo. Ele então, e aquelas pessoas, eram muitas delas ali as pessoas que ele havia trazido ao mundo, gerado no ventre da mãe deles. Eram pessoas que o próprio Senhor, antes da sua vinda, ele havia gerado, porque estava com Deus, e gerando a vida daquelas pessoas que estavam, que ele tinha se apresentado para eles. E ele ali, ouvindo daquelas próprias pessoas que ele havia criado, trazido ao mundo, gerado no ventre, dizendo para ele, crucifica-o, desejando que ele morresse, e que na verdade não queriam nem ouvir as suas palavras, nem os seus conselhos. E na verdade também hoje acontece a mesma coisa. Está acontecendo exatamente assim, infelizmente, porque há pessoas que não querem, não aceitam e nem querem saber da palavra de Jesus, que é a Bíblia Sagrada. Infelizmente. Mas nós ouvimos agora e paramos para ouvir. É um momento precioso para nós, em que o Senhor usa o seu servo para falar, tanto comigo quanto com você agora. Leiamos no capítulo 22, versículo de 1 em diante, que diz assim: estava, pois, perto da festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro.
E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Porque eu vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é partido por vós. Isso é meu corpo que é partido por vós, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aleluias. Então, o Senhor, nesta festa milenar, que era ordenada por Deus para que se viesse desde 1445 anos antes de Cristo, hoje estamos fazendo esta menção a esta festa. E o Senhor assim ordena que façamos a menção para que possa nos mostrar, nos dizer que nós devemos continuar fazendo-a em memória de Jesus, em memória dele, para que nós possamos estar em comunhão com ele. Então, essa festa milenar, esta Santa Ceia era a última, porque ele estava naquele dia, numa quinta-feira, ele estava ali naquele lugar e dizendo para que os seus discípulos assim preparassem a festa. E começou então, apareceu logo Satanás para fazer com que usasse um para que traísse, na verdade, a Judas Iscariote, traísse a Jesus usando Judas Iscariotes. E ele então começou a dizer e ordenou que os seus discípulos fossem preparar a Páscoa para que comessem. Mas uma coisa, há uma mensagem muito importante nesta passagem. Os discípulos perguntaram: onde queres que a preparemos? Mas o Senhor, Deus de toda a terra, já havia preparado tanto lugar quanto a pessoa que iria preparar o local para que assim ele estivesse, o seu filho Jesus estivesse ali com os seus discípulos para poder preparar e comerem a Páscoa e assim participarem. Ele então assim começou a sair, o Senhor Jesus lhe disse: eis que quando entrardes na cidade,
encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Aqui nos mostra o Senhor que não há coincidência, nem acaso, nem sorte, nem também destino. Porque o Senhor, Deus de toda a terra, prepara todas as coisas para que aconteça neste mundo de uma maneira em que Ele domine, em que Ele ordene e que Ele está dirigindo, comandando. Não adianta, porque o Senhor, os olhos do Senhor e o Senhor tem a direção de todas as coisas neste mundo, do que acontece e do que está para acontecer. E isso aqui nos mostra hoje, o Espírito Santo de Deus nos mostra que ao ordenar, o Senhor Jesus, ao ordenar que eles fossem, e quando ali chegasse naquele lugar, entrando na cidade, encontraria um homem levando um cântaro de água, este homem já estaria naquele local, naquela hora, naquele momento exato em que eles entrariam na cidade e ali encontrariam aquele homem. Tudo exatamente no tempo de Deus, na hora de Deus, no encontro de Deus, tudo por Deus, direcionado, marcado, e totalmente o Senhor fazendo aquele encontro, preparando aquele encontro, aquele momento. Então, fica bem claro para nós que o Senhor tem a direção de todas as coisas. E que o Senhor também sabe de todas as coisas. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele ordenou uma festa que na época, naquele ano com Moisés, ali tirou aquele povo, fez a festa, instituiu a Páscoa, e dali veio se cumprindo assim até hoje, e até hoje se cumpre essa festa. E naquele momento, era o momento da última Páscoa, da última festa, daquele momento da última Santa Ceia, em que com o seu próprio Filho estaria presente aqueles que o servem, que o serviam e que o amavam e que o amam, como aqui está, e como você que o ama também. Então não existe acaso. Ora, para os discípulos disse, como então? A gente imagina que no caminho, quando eles se dirigiam, eles pensando, como é que vai ser? Eu vou encontrando e começando a sair e olhar para todo lado para ver aquele homem com o cântaro de água. E na verdade, o ser humano se preocupa, mas não é necessário a preocupação, basta confiar em Deus completamente, porque quando o Senhor diz para fazer, faça cumprindo a sua palavra, crendo na sua palavra, e vai acontecer exatamente o que ele falou, porque ele cumpre as suas promessas. Então, eles saíram e ao sair encontraram exatamente aquele homem carregando o cântaro de água e começou a segui-lo. E a ordem seria também de que onde ele entrasse, eles entrariam também. E eles assim fizeram. Seguindo aquele homem, eles entraram e o Senhor lhes havia dito que deveria somente dizer uma frase para o dono daquela casa. Ele então disse, quando chegar lá, diz ao pai da família daquela casa, ao pai de família daquela casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então a gente também, o Espírito Santo faz um adendo, quer fazer um adendo muito especial aqui nessa passagem. Existem discípulos, os discípulos de Jesus estavam com ele, os discípulos de Jesus estavam lhe obedecendo, servindo e seguindo a ele, e foram em direção à cidade. E indo em direção à cidade, encontraram aquele homem, como o Senhor Jesus havia dito. Entraram naquela casa e disse para ele, para o dono da casa, exatamente o que o Senhor Jesus lhe havia dito para dizer. Então o Senhor nos mostra que há discípulos
há discípulos que não aparecem, que não é completamente, não há um destaque para eles na palavra de Deus, mas eles têm uma importância muito grande. A importância deles é tão grande quanto aqueles que aparecem e que se mostram ser discípulos. Por quê? Porque eles, quando lá, os discípulos de Jesus caminhando, quando chegou naquela casa, e quando disse o mestre te diz, aquele homem, quando ouviu a palavra, a frase em dizer o mestre te diz, ele já havia preparado o aposento, preparado o cenáculo, mobilado. Já estava tudo pronto para que se ali ceasse, se ali entrasse o Filho de Deus e ali houvesse a última Santa Ceia. Veja que não há coincidência, tudo Deus comanda, tudo Deus dirige. Quando você vai a um lugar, o Senhor já preparou pessoas para te abençoar naquele lugar. Quando você se dirige àquele lugar, o Senhor já preparou no caminho pessoas para que venham, já te encaminhem e te conduza. Porque o Senhor é o Deus de toda a terra, é o Senhor que te abençoa, que te guarda, que te livra, que te abençoa. Ele tem você na palma de suas mãos. Ele não falha, ele não dorme, nem é pego de surpresa. Ele rege a tua vida em agora e também para o futuro, porque ele já tem o futuro preparado para você, para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. E ele então, lá, aquele homem que era também discípulo de Jesus, discípulo de Deus também, já era também um servo de Deus, era um discípulo que estava em posição oculta, que os discípulos de Jesus o conheceram naquela hora. Mas aquele homem daquela casa já havia preparado tudo para que o Filho de Deus pudesse preparar e pudesse os servos de Deus prepararem e o Filho de Deus chegar e cear com os seus discípulos naquela casa que ele já havia o cenáculo mobilado prontinho para receber o Filho de Deus. Há uma necessidade de prepararmos, na verdade, há uma necessidade de prepararmos a nossa casa para que o Filho de Deus, Jesus Cristo, entre nela, esteja nela e possa cear com você e cear com você, com a sua família, nela, na sua casa, na sua presença. Com certeza, o pai de família daquela casa que preparou tudo também devia estar presente na hora da ceia. Porque era também um homem de Deus, era também uma pessoa de Deus, era também um escolhido de Deus, era também uma pessoa que amava a Deus e a sua obra. Tem que haver no coração do discípulo e da discípula do Senhor amor pela obra dele. Tudo tem que ser com amor, com carinho, porque o Senhor recebe aquilo que nós oferecemos a ele com amor, com carinho, com alegria. Então, ali havia esse discípulo desconhecido. A Bíblia não diz o nome, mas servia a Jesus, a Deus também. Então ele mostrou o local, o cenáculo mobilado, prontinho. Os discípulos prepararam tudo. E assim veio Jesus, mandou que ele entrasse. Prepara a tua vida para que Jesus entre na tua casa e na tua família e na tua vida. O Senhor manda repetir isso para você. É necessário que você prepare a sua casa.
Então, indo eles, acharam como lhes havia sido dito, prepararam a Páscoa e, chegada a hora, pôs-se à mesa com os seus discípulos. É necessário ressaltar este fato importante, em que a alegria de Jesus e a alegria daquele homem da casa, que havia preparado o cenáculo, e a alegria de Jesus e dos seus discípulos em estar com Jesus, em ser de Jesus, e a alegria no coração daqueles que ali estavam quando Jesus se assentou à mesa. Tem que haver uma alegria, um regozijo no coração, na alma, no espírito daquele que está com Jesus e que Jesus está com ele. Então, a alegria e o prazer de Jesus de se assentar na mesa com você, com aqueles discípulos, comigo e com todos que o amam. Há um prazer. E ele disse e mostrou esse prazer dizendo assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Porque ele era um momento sublime, era um momento muito especial, era um momento maravilhoso, tanto para os seus discípulos, quanto para Jesus, porque se alegrava em estar com os seus discípulos, com aqueles que o amam, e estar naquele momento junto com eles, porque estava já chegando a hora de se cumprir a palavra de Deus, de se cumprir a sua missão na terra, de morrer na cruz e derramar o seu sangue por amor de você e por amor de mim e por amor daqueles discípulos que ali estavam. Veja como é maravilhoso isso. E só sente isso aquele que é de Jesus de verdade. Você é de Jesus de verdade? Você é de Jesus mesmo? Então tenha alegria, tenha o prazer, tenha a felicidade de ser e de estar com Jesus em todos os momentos da sua vida. E ele disse, continuou dizendo: porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Porque aquele momento era o momento final, era a última em pessoa, Jesus em pessoa, era o último momento, era a última e a última ceia em que ele estava presente, fisicamente, ali com os seus discípulos. E ele então começou a celebrar a ceia. Ele então mostrou o simbolismo. Ele então declarou o simbolismo daquele pão e daquele vinho. E detalhe, vinho sem ser fermentado, vinho não alcoólico. Vinho que era o sumo, o vinho puro da uva. Não se esqueça disso, porque Jesus jamais serviria o vinho com álcool já fermentado. Ele jamais serviria, porque até o pão era sem fermento. Até aquele pão não tinha fermento, era um pão que não era um pão sem ser levedado, sem fermento. Eu repito para que você grave isso bem. E ele então, tomando o cálice, tomando o pão, ele olhou para os seus discípulos, agradeceu a Deus naquele momento, agradeceu a Deus, e ele então
partiu o pão e serviu aos discípulos. Aqui no momento em que você participa da Santa Ceia, na sua igreja, aqui no momento na igreja ou na outra igreja, na sua igreja onde você participa, é o momento em que, quando você é servido o pão, Jesus Cristo está presente em espírito e em verdade, fazendo a mesma coisa que fez naquele dia, nesse dia aqui que nós lemos. Ele está presente em espírito e em verdade, não fisicamente, mas presente e tendo o prazer e a alegria de te servir o pão que simboliza o seu corpo. E ele, com todas as letras, ele disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele ainda declarou que deveria fazer e dar continuidade, fazer sempre e continuar fazendo em memória dele. Memória por quê memória? Porque naquele dia ele estava presente em pessoa. E em memória porque hoje fazemos, amanhã ou no mês que fazemos a Santa Ceia e participamos da Santa Ceia, nesse momento ele está presente também, mas em espírito e em verdade. Então, a presença dele é santa na sua casa, a presença dele é maravilhosa na sua casa e também na sua vida. E o pão que ele serve é o pão que ele unge, para que você coma e faça parte, que está simbolizando o seu corpo, que foi partido na cruz. Não partido em pedaços, mas no sofrimento, chicoteado, o seu sangue derramado, o seu sofrimento no corpo. E isto então, ele declara e se faz esse simbolismo, e quando nós participamos da ceia, nós estamos num momento maravilhoso da nossa vida, um momento muito grande e especial, porque é o momento daquele que leva a sério, que é de Jesus de verdade, e leva a sério aquele momento em que sabe que está participando de um corpo e de um sangue, que na verdade está simbolizando e sendo simbolizado por um pão e vinho, mas é o momento em que ele lembra em memória do Senhor Jesus da sua vida, que o salvou, que o libertou, que o perdoou, que o tomou pela mão e o carrega e o abençoa e o livra e guarda de todo mal. Então, essa pessoa, você que é discípulo de Jesus também, tem esse prazer, tem essa alegria e leva a sério esse momento, porque é o momento mais sério da sua vida e da minha vida também. Então, ele assim, depois de partir do pão servido, ele ordenou que todos comessem. E depois tomou o vinho, tomou o cálice, levantou os céus, o vinho, agradeceu a Deus, serviu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que foi derramado por vós, que será derramado por vós. Naquele momento ele dizia que será derramado por vós. Então, fazemos isso hoje em memória dele, mas ele então ordenou: bebei dele todos. E hoje, esse suco da uva, esse vinho nosso hoje, que também é ungido pelo Senhor, penetra no seu corpo. E o pão penetra no seu corpo ao comê-lo, e o vinho ao bebê-lo, dando a você o seu corpo, que é de Jesus, dando a você uma unção, um revestimento, fazendo com que você seja renovado e até mesmo curado.
Basta que você ore, creia e clame ao Senhor pela cura, por um milagre na sua vida, porque o Senhor está presente com alegria, com prazer, para realizar milagres na sua vida e na minha, e na vida de todo aquele que lhe procurar, que lhe buscar. Então, ele assim termina aquele momento maravilhoso da Santa Ceia. E como vai participar da ceia? O porquê que você vai participar da ceia? Por que você deve participar da ceia? Porque você é de Jesus. Diga: eu sou dele. Aleluia. Eu sou o teu Jesus. Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Tu és o Deus da minha vida. Jesus, olha por mim, cuida de mim, Senhor. E você então, que é de Jesus, com alegria, com felicidade, participa da sua Santa Ceia, desse momento maravilhoso. Aleluia. E é necessário que você seja batizado, porque para ser de Jesus de verdade, tem que ser batizado. E foi batizado porque desejou cumprir o mandamento do Senhor, quando ele disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Então, desejou ser batizado, foi batizado, tornou-se um discípulo de verdade, assim como todos aqueles naquele cenáculo. Tornou-se então um discípulo, agora vai participar da sua Santa Ceia. Vai comer do seu pão, que simboliza o seu corpo. Vai comer do seu sangue, vai beber do seu sangue. Vai beber do vinho que simboliza o seu sangue. Então você vai participar do momento mais especial da sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu então, por ordem do Senhor, que me manda convidar você para entregar a vida a Jesus, para ser de Jesus nesse momento. Ele então me diz, e eu digo para você: levante a sua mão direita para o céu, como um sinal de que você deseja entregar a sua vida para Jesus. Fazendo isso, você estará sendo perdoado os seus pecados, você estará sendo um discípulo de Jesus, porque logo depois você vai desejar também ser batizado e também vai participar da sua Santa Ceia. É um momento em que você não pode deixar, não deve deixar passar da sua vida esse momento de entregar a vida para Jesus, ser de Jesus, para que viva neste mundo, guardado e protegido por Ele, porque não há coincidência, não há nada, não há sorte, não há destino, não existe isso. O que existe é Deus que rege, que comanda, que dirige, que ordena,
que domina tudo nesse mundo, porque tudo Ele criou, inclusive você. Então, o seu futuro, o meu futuro, o seu futuro, o nosso futuro, está nas mãos dEle. E Ele é que conhece o futuro. E Ele é que tem um futuro maravilhoso e especial para você, para mim e para todos aqueles que nele creem. Entregue a sua vida para Jesus, sirva a Ele de coração. Porque fazendo isso, você estará agradando, você estará deixando o Senhor feliz, alegre e tendo o prazer de te ajudar e de te abençoar. Não tenha medo, repito e vou falar sempre, não tenha medo desse vírus, não tenha medo de nenhum mal, porque é necessário que você esteja nas mãos dEle, se coloque nas mãos dEle, para que Ele te guarde, porque se Deus não guardar, ninguém mais tem o poder de guardar. Ele é o Deus que conhece e sabe onde está o vírus, e até permitiu quando fizeram, porque o mundo jaz no maligno, e o Senhor Jesus é aquele que te protege, que te livra e que te abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a prosperidade, a paz com teu esposo e a tua esposa, a paz com os teus filhos e tuas filhas, a paz no teu lar com os teus pais e no teu coração, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Saúde e paz.